Fala pessoal, mais um ManzaCast, estamos em festa. Está completando 1 ano de podcast. Show de bola. Cadê as palminhas? Maravilha! Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, valorizar o trabalho dos arquitetos aqui da nossa região e de todo o Brasil também. Às vezes a gente faz uma online, já fizemos até com pessoas no exterior. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu tô com uma amiga aqui, queridíssima, Olá, Mara pessoal. Silva. Fala, Mara! Eu sou muito feliz, muito grato por terem me convidado, ainda mais, né, comemorando aí em época de comemoração. Você viu? Isso é muito bom. Aniversário muito de 1 obrigada. ano e esse mês, né, a gente está comemorando já 1 ano que a gente está gravando podcast Que aqui. coisa já. boa, né? E sempre Muito legal. com entrevistas muito interessantes. Muitas pessoas já passaram por aqui E alguns muitas amigos meus. vão passar, com certeza. Conta pra gente quem é a Mara. Bom, eu sou arquiteta desde 94, né? Me formei lá em Mogi das Cruzes e apaixonada por arquitetura, né? Sempre. Sempre tentando melhorar, a cada época tem uma novidade entrando aí no mercado e sempre buscando aí o que há de novidade para fazer os meus projetos. E Sim. tentando acalentar os sonhos de cada um, né? É isso aí. Verdade, verdade. Eu achei que você tinha estudado na Univap por conta do André, que é muito seu amigo. Não. Ele comentou da Maroca, tal, tudo aí a gente se conheceu. O André, não, o André é um amigão meu, assim, mas quando eu conheci o André, como ele explicou no outro podcast dele, a gente se conheceu no meu escritório, porque eu comecei com o meu escritório lá no Urbanova. Sim. E o André, na época, estava estudando. E ele queria entrar no meu escritório como Ele morava estagiário. ali pertinho? Morava do lado, do meu lado ali, né? Sim. E ele queria entrar no meu escritório como meu estagiário. Mas toda vez que ele ia, eu já estava com um estagiário novo. E desde lá para cá, a nossa amizade continuou e já perdurando Continua por até anos. hoje. Por anos. Mas Beleza. eu estudei em Mogi das Cruzes. Mas aí, durante a faculdade, você estagiou em outros escritórios de arquitetura? Durante a faculdade, no segundo ano, eu estagiei num escritório que fazia projetos de hidráulica e elétrica. Aqui em São José? Aqui em São José, do Silvio Martins. Não conheço. O Silvio é antigo, né? Eu sou de 94. Eu sou antigo também, hein? Olha, não vou nem contar aqui que... Pois é. O Silvio fazia muito projeto para as construtoras aqui, né, de São Sim. José. Que tinha a Encol, a antiga Encol, né? Ainda tem até hoje a Reflora, ele fazia projeto. Sim. Então ele fazia projeto para várias construtoras aqui de São José. De hidráulica? De hidráulica e elétrica também. Elétrica também. Que tinha o Daniel Alcântara que trabalhava com ele, os dois eram sócios. E ele era engenheiro eletricista ou engenheiro civil? Então, tinha o Daniel, que era engenheiro eletricista, e o Silvio, que é engenheiro civil, fazia projetos. O Silvio ainda está... Silvio Martins está ainda, mas ele não está mais com o escritório dele. Ele está trabalhando em parceria com outro engenheiro agora, que também foi estagiário dele. Beleza. E você fez a faculdade. Quando você se formou, como é que foram os desafios? Você continuou trabalhando em outros lugares ou foi trabalhar por conta, seguir a sua carreira profissional? Não, quando eu me formei, eu estava trabalhando na Encol, já tinha sido efetivada. Sim. Aí eu continuei trabalhando mais 1 ano na Encol. Mas qual o tipo de trabalho que você fazia lá? O trabalho, eu era desenhista lá dentro da Encol, né? E até os meus colegas, eu trabalhava com os arquitetos lá, né? E eu ficava, eu quero terminar a faculdade logo, porque eu quero começar a projetar e tal. E os meus amigos falavam assim, calma, você ainda é muito jovem, seu nome só vai aparecer daqui a 10 anos, seus projetos e tal. Mas aí a ansiedade era muito grande, né? Mas eu fiquei mais 1 ano lá, porque a Encol começou a ter problemas, né? Sim. A Encol era nacional, né? Era gigante. Eu era apaixonada pela Encol porque a empresa era uma empresa de ponta.
né? Então, tudo que tinha de novidade lá de fora, eles traziam para o Brasil. Né? E pela má administração que ela quebrou. Mas era uma empresa que tinha um convênio com a USP, com a Poli da USP, que eles desenvolviam várias coisas para a construção civil. Né? Não sabia. Então, Legal, eles desenvolviam muitas coisas. Na época começou a sair a tampa de shaft, né? A tampa de shaft nem existia. E eles que começaram a lançar junto com a Poli, né? da USP. Sim. E eles eram bem fortes aqui em São José dos Campos, né? Muito. Tinha Eu escuto falar coisa. na época da Incol, tal pessoa trabalhava com a Incol, tal pessoa trabalhava com a Incol, né? Sempre tem as histórias da Incol. Tem muita coisa. E quem trabalhava na Incol gostava muito dessa parte da tecnologia. Porque tudo... Na época, a Incol, se eu não me engano, no ranking das construtoras, ela era a terceira. Sim, aqui no Brasil. Era gigante. Entendeu? Por causa dessa questão da tecnologia também. Tudo que era novo, a Incol tinha. Entendeu? Sim. Então, foi uma passagem muito boa na minha vida, da Incol. Aí, depois que eu saí da Incol, eu comecei a trabalhar sozinha. Né? Eu tive a minha filha e comecei com o escritório lá no Urbanova. Né? Foi quando eu conheci o André, nesse escritório lá no Urbanova. Legal. E aí foi ascendendo, né, os meus projetos lá, foi Urbanova também começo muito bom. Foi um bairro que, nossa, ficou gigante. Hoje em dia, ele foi crescendo, né? Foi tendo lá o Altos da Serra 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois foi ampliando outros bairros. E o negócio vai longe, você vai entrando lá e ele vai indo embora, né? Eu vi o Urbanova crescer, né? Porque quando eu montei o escritório lá no Urbanova, era ali naquela avenida principal, na Xixi Mifume, lá embaixo, né? Perto da onde é hoje a Baronesa, né? Sim. E eu vi a parte do Urbanova crescer, se desenvolver, e muita gente falava, o Urbanova não vai crescer, não vai, sabe? Porque ninguém acreditava muito, porque demorava muito tudo, né? A gente, na época, tinha um mercadinho lá que era pequenininho, tudo era muito caro, né? O pessoal não comprava nada lá justamente por isso, porque não tinha nada também. E não tinha nada de nada no bairro. Então, todo mundo que ia para lá, às vezes, falava, não, Urbanova vai demorar muito para crescer. E eu, desde o início, me apaixonei por lá, né? Por isso que eu quis montar o meu primeiro escritório lá. Porque Mas você morava pela região ali ou não? Eu morava no Satélite. Sim. Morei 30 anos lá no Satélite. Numa região muito, muito gostosa também lá. Beleza. E quando você começou no escritório, foi tranquilo? O que você fazia para buscar clientes? Ou eram pessoas conhecidas, vinham de indicação? Como é que funcionava o network? Eu não era conhecida na cidade. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para aparecer. Sim. Então, eu fiz amizade com alguns corretores, né? E a partir deles me passavam também alguns contatos, né? Mostravam o meu trabalho. Então, eu desenvolvia alguns projetos pequenos, mesmo que não tinha clientes. E aí eu mostrava para eles os projetos e a partir daí vinham, né? Foi indo, né? E foi indo. Até uma vez, eu estava me sentindo um pouco insegura ainda, né? Começo e tal. E tinha o Fischer, que era muito conhecido aqui na cidade, né? Famosíssimo. Aquelas casas, as casas dos telhados, dono dos telhados, cheio, né? Cheio então, de telhado. Até tem uma parte engraçada na minha vida, que eu tinha um namorado, que é até o pai da minha filha, que a gente andava de carro e eu ficava observando os telhados. Ele conversando comigo, tá, não sei o quê. Aí ele falava, para de ficar olhando para fora, né? E eu falava, não, mas eu tenho que olhar, porque eu tenho que aprender telhado. Todo mundo gosta de telhado. E aí eu fui um dia no escritório do Fischer. E mudou bastante isso, né? Mudou. Mas aí eu fui um dia no escritório do Fischer. E ele sempre foi muito receptivo, né? Morrendo de medo dele, né? Eu não conheci. Eu conheço o filho dele. O Fischer, ele era uma pessoa muito... Parecia ser muito sisudo, muito bravo, né? Mas eu fui.
Falei, não, eu tenho que trocar ideia com esse homem, porque para saber como é que eu tô no mercado, tal, né? Que ele é o bambambam, E fui no escritório dele. Cheguei lá, ele me atendeu, foi super solícito. Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu tô no começo da minha profissão, já tenho vários projetos mesmo lá no Urbanova, tal, mas você é o cara. Aí eu quero saber, assim, qual é o caminho do sucesso? Você pode me ajudar a entender? Foi lá pedir uma dica para ele? Fui, né? Que legal, mestre, hein? Né? Fui lá e me... Amado mestre! Fui lá, amado mestre, me ajuda! Foi uma coisa muito legal. Né? Ele me recebeu, olhou para mim e falou assim, mas você é a Mara. Mara da Silva. Falei, sou, porque meu nome é Mara da Silva, só que eu não gosto do Dá, então eu falo que eu sou Mara Silva. E aí ele falou assim, sou. Eu falei, sou. Falou assim, mas eu não preciso te ensinar mais nada. Os seus projetos são muito bons, são bonitos. E eu vejo, ando nas minhas obras, eu vejo as suas placas. Sim. Aí eu falei, mas eu sei que eu tô com bastante coisa mesmo lá no Você vai pegando a mão, né? A prática vai levando a cada dia você ser melhor. As solicitações dos clientes, a cada dia que vem, você vai assimilando a necessidade do mercado naquela época, né? Sim. Porque eu digo o seguinte, que o arquiteto, o bom arquiteto, ele não pode ter um estilo só, né? Sim. Se você olhar nos meus projetos, eu tenho tanto um projeto sem telhado, quanto tem projeto com telhados. Sim. Então, tem cliente para todos os gostos. Tem. Né? Em alguns lugares da Europa, não pegou ainda essa casa reta, sem telhado, né? Mas aqui no Brasil, nós estamos nesse estouro agora, assim como teve o estouro do telhado, que é na época do Fischer. Sim. Agora nós estamos na época da casa sem telhado. Aí uma hora... as casas são mais moderninhas, né? As linhas retas e tal. É a questão do minimalismo, né? O menos é mais. Telhado escondido, né? Exatamente, Embutido. porque hoje em dia a nossa vida é muito corrida. Sim. Né? Então a arquitetura, ela mudou de acordo com a nossa vida, né? Porque uma casa com telhado, subentende-se o quê? Manutenção, porque você sempre vai ter que estar limpando o telhado, lavando o telhado, trocando uma telha que quebra, né? Então, quando você tem o telhado aparente, você tem que cuidar. E se você não cuida, ele fica feio, ele fica escuro, deprecia a sua construção. Sim. Né? Mas há quem goste do telhado sujo, do telhado que mostra que a casa ela tem uma rústica. História. Ela tem uma história. Sim. Né? Então, todo mundo tem uma retórica de acordo com a sua construção. Sim. Né? E a gente tem que entender o que cada cliente tem para te trazer, né? Dessa retórica, dessa história. Não, Mara, eu não quero um telhado. Ele vem sonhando, né? Exatamente. Você tem que surfar na onda dele ali. Ele tá viajando. Pô, eu quero uma casa. Pô, eu quero um fogareiro aqui. Eu vou sentar em volta com a galera, tocar um violão aqui. Exatamente. A galera sonha pra caramba. Você tem que remar como a corrente está te mandando. Sim. Né? E cada cliente, ele traz uma particularidade gostosa. Sim. Por isso que a arquitetura é gostoso, né? A gente tem que estar sempre tentando entender aquilo que o cliente está te passando de necessidade dele. Às vezes, ele não consegue te falar. Ele não consegue te explicar. Mesmo a gente tendo a internet com várias fotos, com várias, né, coisas diferentes, às vezes ele não consegue nem demonstrar aquilo que está na internet, mas que ele já viu ou que ele já sentiu o que ele quer. E a gente tem que captar, pegar esse rabo do foguete, segurar na mão e falar, isso aqui vai ser o meu jargão para fazer o projeto do cliente. Sim, ele leva algumas imagens, assim, eu quero alguma coisa nesse estilo, tal, tudo, nessa linha. Já leva uma linha de pensamento já do que ele quer. Geralmente leva. E também, no início, né, quando a gente vai pegar o cliente para conversar, eu faço um briefing. Para saber o que o cliente quer, né? A ideia que ele tem de uma casa para ele. Porque como as pessoas já moraram, então elas trazem alguma coisa da onde elas já moraram.
né? Sim. Então, por exemplo, ou ela traz uma coisa positiva que remete à história de vida dele, né? E da família. Você está falando de pensamentos e sentimentos? Pensamentos e Ou sentimentos. um móvel que foi da avó? Tudo. Pensamentos e sentimentos. Aham. Né? Por exemplo, ele tem um ambiente na casa dele que ele remete lá à casa da avó, à casa da tia, que ele amava demais, Aham. e que ali todo mundo ficava reunido. Eu quero uma coisa assim na minha casa. Então ele traz isso. Ou então ele traz na minha casa, tinha uma sala de lareira que todo mundo ficava para contar piada, sabe? Sei. Então, é apaixonante a arquitetura por isso. Você mexe com a história das pessoas. Uhum. E também tem o lado negativo, né? Que às vezes a pessoa morou em alguma casa muito antiga e que para ele remetia muita tristeza. Então, ele fala, olha, aquela tal coisa que tinha naquela casa, eu não quero nunca mais ver na minha casa nova. Sim. Aí você tem que entender, mesmo que esteja na moda, né? Uhum. Porque arquitetura não é só moda. A arquitetura é modo de viver. Com certeza. Eu falo que cada casa é um caso, Uhum. né? Que você tem que saber analisar, mas não do seu jeito de ser. Sim. Do jeito de ser do outro. Cliente. Do cliente. Sim. Né? Então, a arquitetura tem muito dessa coisa da arte, né? Por isso que alguns falam que arquiteto é artista, Sim. psicólogo. Também. Né? Porque a gente tenta ser um Também, pouquinho né? de cada, né? Mas é apaixonante demais. Principalmente durante a obra, né? Nossa! Que é bem estressante, né? Nossa, durante a obra, eu tive vários episódios assim na minha... Ah, conta um aí. Mais Olha, um que você possa contar. Não tão tem. cabeludo. Não, teve um episódio de um cliente, Aham. eu fiz uma casa para ele, num projeto, e tava tudo amarradinho e tal, e a calculista falou assim para mim, eu fiz uma sala que não queria que tivesse nenhum pilar, Uhum. mas infelizmente eu precisei ter um, pelo menos. E aí a calculista falou para mim assim, Mara, esse pilar não pode tirar. É a única estrutura que segura esse pavimento aqui na parte de dentro. Uhum. Você não pode tirar ele para nada. Não, tá bom, não tem por que tirar, né? Porque ele tinha um sentido de ser ali. Eu criei de uma forma que... Aí, eu costumo visitar as obras nas horas mais inusitadas, né? Eu estava ali no Urbanova, a casa ela era ali no Urbanova. E o que eu fiz? Eu fui lá na casa para visitar essa casa. Fui lá visitar, já era mais de 5 horas, já eram 4h30, o povo já tinha saído. E entrei lá. Quando eu entrei, eu vi pilar no chão. Mas eu... Que a mulher mandou tirar? É. Nossa, Tava que perigo. no chão. O pilar estava no chão. A casa construída, o pilar no chão. Muito perigoso isso. Eu não sei descrever Aquela o que história, eu né? senti na hora. Conta o milagre, mas não conta o santo. Não, escuta. Cara, pode matar uma pessoa. Com certeza, a família, né? Tira a o pilar, família. o negócio cai em cima das pessoas ali. Você já está imaginando a situação. Eu não sei, eu fiquei branca, quase desmaiei, eu não sei o que aconteceu comigo naquela hora. Eu saí daquela casa e fui direto para o escritório. Na época eu tinha um tijolão que não funcionava, no celular dos tijolão não funcionava lá onde eu estava, né? E eu tinha que ir para o escritório. Eu cheguei, liguei para o cliente, falei, olha, estou tirando a minha responsabilidade técnica da sua casa. Acontece. Por quê? Você tirou um pilar que eu, quando entreguei a planta, te disse, não pode tirar esse pilar. Eu quero saber o que aconteceu para você tirar aquele pilar que está no chão. Ou você coloca o pilar de volta no lugar, ou minha responsabilidade, já estou assinando, eu mandei para ele na verdade não dava nem para tirar foto, falei, ó, eu estou redigindo aqui uma carta, estou mandando para o CREA, e eu estou tirando a minha responsabilidade técnica, se você não colocar o pilar no lugar. Sabe por quê? O que vai acontecer? E eu não quero ser responsável. O dia que você mudar para sua casa, colocar os móveis lá em cima, seus filhos estiverem pulando, brincando lá em cima, a sua casa vai cair na cabeça de todo mundo.
Sim. E eu não quero ser responsável. Não. E aí, o que acontece? Ele tira e você aceitou. Exatamente. Se um dia der errado, ele vai falar, você não podia ter deixado eu fazer isso. Exatamente. Entendeu? Vai dizer que a culpa é sua. Exatamente. A responsabilidade é inteira Rapaz, minha. É minha já inteira. vi esse filme, viu? Então, eu sei que você já Sou viu. engenheiro estrutural. Meu Deus do céu. Eu ia até te perguntar isso. Nossa Senhora. Porque assim, quando você entrega o projeto, né, você explica como que foi feito, como que foi estudado o projeto estrutural, por que tem isso, por que tem aquilo. Uhum. Né? A gente coloca todas as necessidades para o calculista. Sim. Só que tem coisa que só Deus pode fazer. Uhum. Não é eu e nem você, né? E aí eu sei que, voltando para a história, o cliente pegou e falei, olha, se quiser conversar, vem aqui, eu espero você. Mas tem que ser hoje. Eu não vou deixar para amanhã. Uhum. Aí ele foi no meu escritório e eu expliquei para ele a situação. E falei, olha, aí depende de vocês agora. Porque eu não vou ser responsável de matar a sua família. Sim. Aí ele pegou e falou, não, eu vou colocar no lugar. Mas eu falei, antes de você ir embora, eu quero saber quem que falou para você que podia tirar aquele pilar. Aí ele falou, foi o pedreiro. É sempre assim. Eu falei, então que sirva de lição para você nunca escutar o que o pedreiro falou longe do calculista estrutural. Porque o pedreiro, ele tem a sua É sempre assim, especialidade. ou ele jogou a culpa pro pedreiro, entendeu? Para não falar, não Mas foi eu. Mas eu acredito que foi o pedreiro, porque pelo que eu conheci do pedreiro, é aquele cara que acha que sabe tudo. Uhum. Eu acho que numa obra, eu penso que numa obra, eu sei bastante, você sabe bastante, o pedreiro está me ensinando também coisas, assim como eu estou ensinando coisas para ele. Todo mundo aprende um com o outro, né? Porque eu já aprendi várias coisas com o pedreiro. Sim. Entendeu? Que quando a gente sai da faculdade, a gente sai sem nada praticamente. Verdade. A gente vai aprender como? Aprende na obra. Trabalhando, né? Vai aprender fazendo, na aprende obra, fazendo. Né? É assim. E aí eu aprendi a tirar esquadro com o pedreiro, porque na faculdade eu não aprendi. Verdade. Entre outras coisas que eu aprendi também com o pedreiro. É uma Entendeu? coisa que não ensina na faculdade, esses quadros aí. Entendeu? Que toda obra precisa, né? E eu aprendi a tirar isso para mim. Foi muito importante, porque eu tive uma outra situação, mudando de situação, né? Eu tive uma outra situação que eu fiz um projeto e o cliente era muito metódico mesmo, né? E ele... Não trabalhava na Embraer, não, né? Olha, eu acho Tô que quase ele botando minha mão no fogo que era. Eu acho Rapaz, que ele o cara só faz Eu medir acho- com paquímetro a casa. Eu acho que ele trabalhou na Embraer. Brincadeira, viu, pessoal da Embraer? Vocês são... Adoro. Não, são vocês fazem clientes gente sofrer. excelentes. É só uma brincadeirinha. Não, é porque a Embraer ela tem uma metodologia muito... tem que ser tudo avião, muito exato, né? muito certo, Outra pegada, né? É diferente da nossa vida profissional da construção civil, né? Sim. Mas, aí eu peguei esse cliente, fiz o projeto para ele. Ele falou assim, eu acho que tem alguma coisa errada no seu projeto. Eu preciso ir com você medir o terreno. Eu falei, então vamos. Ele chegou lá na obra, ele levou um esquadro, um esquadro desse tamanho, levou mais uma linha, levou mais não sei o que lá, para ver se o projeto que eu tinha feito estava de acordo com os ângulos que estavam lá na obra. Sim. Quebrou a cara, porque estava tudo certo. Que bom. Aí eu falei para ele, falei, olha, não estou acostumada a fazer a coisa meia boca, né? A gente chamou o levantamento topográfico, a pessoa para fazer o levantamento topográfico, porque o terreno era todo irregular mesmo, né? Nossa, aí Era todo precisa irregular. de topografia. Não tem como você fazer um projeto sem levantamento topográfico. Não, e aí, para você Indizível, né? invadir um terreno de um vizinho e depois o vizinho... Não, 10 centímetros e agora? Meu Deus do céu. Eu já tive situações assim. Todo mundo já teve, mas aí é só uma, né? Depois, topografia. Depois você não, claro. Que aí o topógrafo que Aí ele assume. Pô, você não mediu aí por marco de via satélite e tal. Não tem jeito. E eu sei que... Falei, não tem como a gente fazer um projeto
sem estar com a topografia correta. Sim. Se eu tivesse pensando que tinha algum ponto errado, eu não tinha nem começado o projeto. Uhum. Primeira conversa. A segunda conversa é que, com a locação da casa, que já estava locando a casa, né? Sim. Com a locação da casa aqui, você pode ver que todos os pontos estão sendo concatenados com todo o projeto estrutural, que é uma outra coisa que é importante um arquiteto saber. E não é todo mundo que sabe, né? Sim. Ler um projeto estrutural. Verdade. Né? Porque o projeto estrutural é difícil, é chato. Tem muitas folhas. Tem muitas folhas, não é? Mas em locação de obra, você falou aqui, me lembrei de uma coisa que acontece. Vou falar pro pessoal aí também, que é uma experiência, né? Sempre cara, tem um é bom. terreno lá, quadradinho, né? 10 por 25, por exemplo. Quadradinho. O pedreiro vai lá e faz um gabarito torto. Cara, eu falo... Cara, por que você já não fez no esquadro? Fica mais fácil de conferir se tá tudo retinho. O cara já põe a madeira torta. Verdade. Começa errado. Eu falo, cara, constrói retinho no nível. Aí pronto, a chance de errar é muito menor. Nossa. Nossa Você tá senhora, falando coisas que eu tô lembrando de aí coisas tem que aconteceram. puxar na primeira linha. Primeira linha você tem que tirar os esquadros ali da primeira linha e depois ir jogando. Você tem que ter um mestre, né? Pra você poder Emocionante. começar a alocar a casa. Uhum. Mas eu tô rindo porque aconteceram episódios, sei, muito engraçados, né? Uhum. Porque eu costumo, na implantação da casa, quando o cara vai fazer o gabarito, eu costumo ir na obra para poder conferir esse gabarito que ele fez, né? Junto com o projeto estrutural. Teve uma casa que eu fiz, uma casa muito pequena, e ela tinha um 45 graus no meio dela. Escuta só, terreno reto, né, um retangular, 10 por 25, acho que é isso. Mas no meio tinha um 45 graus, um V, 45 graus. Aí o pedreiro não estava conseguindo marcar a casa. Não estava conseguindo fazer a casa, para fazer o gabarito. Eu tive que marcar junto com ele. Imagina se eu não soubesse ler projeto estrutural. Sim. Como que eu ia ajudar o cara a alocar a casa? Lógico que não é minha obrigação, né? Mas, como eu vi que o cliente estava perdido, o pedreiro mais perdido ainda, e aí depois o meu projeto ia sair errado, eu me senti na obrigação de ajudar. Eu marquei a casa inteirinha com o homem, com o pedreiro. Mas foi, assim, uma régua para mim muito legal. Porque, para entender como o cara marca uma casa e se tem um ângulo diferente, se ele não está entendendo como vai funcionar esse ângulo, não vai partir para lugar nenhum a marcação da casa, né? Então, a gente tem que tá sempre ali do lado do pedreiro para perguntar qual é a dificuldade dele para entender seu projeto. Tem pedreiros excelentes também, né? Maravilhosos. Mas assim, quando o cara é ruim, o risco é grande, né? Nossa, eu já tive várias situações. Teve uma outra que eu peguei de um cliente, de um amigo meu. É um amigo. Essa casa que tem essa... Que vocês vão ver aí daqui a pouco. A casa dele, o térreo é no nível mais alto do que a rua. Uhum. Bem mais alto do que a rua. E a gente também tinha o projeto estrutural. E ele pegou um pedreiro, um Zé da esquina, para fazer a casa. Não, o famoso seu Zé, coitado do seu Zé. Esse era o seu Zé da esquina. Esse era o seu Zé da esquina. Por quê? Ele pegou, começou a marcar a casa. Aí, quando estava lá em cima, beleza, marcou legal. Mas quando desceu, ele não sabia como fazer a marcação lá embaixo. Aí eu falei, se você não sabe, imagina eu que sou arquiteta. Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, mas eu ajudei ele a marcar a casa lá embaixo. Beleza. Fui embora, marquei a casa. Já liguei pro meu amigo, falei, olha aqui, esse pedreiro vai te dar trabalho e vai me dar trabalho também. E eu vou cobrar seu.
Porque eu já tô vendo tudo. Que essa obra, eu acho melhor você repensar ou separa e contrata outro, ou você vai ter que ficar aqui na obra direto. Porque eu não vou ficar. Sim. Daí, falou, não, Mara, nossa, o preço dele tá muito bom, eu não tenho dinheiro, né? Falei, você que sabe. Mas você vai ter problema. Dito e feito. Quando começou a fazer a alocação das vigas, né? Para poder concretar do baldrame, já deu problema. Eu fui conferir, porque todas as vigas, quando você compra pronta, já armada, vem com o nome, né? Vem. De acordo com o projeto de estrutura, vem o nome. Eu não estava achando o nome das vigas. Olhando no chão lá, não estava achando. Aí o cara veio falar para mim assim, sobrou uma viga. Sobrou uma viga, Lúcio. Como que pode sobrar uma viga? Era só ler o nome, olhar no projeto onde estava e ir lá e colocar, né? Não, aí você não sabe o que aconteceu. Eu chamei o cara e falei assim, não sobrou viga, não. Vamos conferir? Começamos a conferir as vigas. Ele tinha trocado viga de lugar. Sabe? Ele estava querendo serrar uma viga que não era para serrar, que veio pronta, que era para o lugar certo. Então, o que aconteceu? O servente dele tirou o nome das vigas. Ele arrancou a etiquetinha. Sim. Por isso que ele não estava conseguindo montar a estrutura de acordo. E eu descobri de onde era aquela viga que ele falou que estava sobrando. Olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente contrata um profissional que não sabe coordenar a sua equipe e não sabe ler um projeto. A primeira coisa que você tem que falar, conversar com o pedreiro, é perguntar, você sabe ler projeto? É a primeira coisa. Porque senão o arquiteto vai ter trabalho, o engenheiro vai ter trabalho, todo mundo vai ter trabalho na obra. Hoje em dia eu vejo os pedreiros, né, mestre de obra, empreiteiro, com muito mais qualidade. Nossa, tem mesmo. Antigamente tinha pessoas analfabetas, tal, tudo. Hoje em dia não, as pessoas são instruídas já, até pessoas que saíram de fábrica, são técnicos em alguma coisa. Eles leem o projeto muito bem, né? Então, hoje em dia é difícil você encontrar um cara assim. O Zé da esquina, né? O seu Zé tá difícil de achar. Mas assim, com certeza tem bastante. É que assim, eu faço projeto de casas em condomínio, tal, tudo. Então, os empreiteiros que fazem essas obras, eu acho que eles já têm um nível técnico mais alto. Não é. Esses projetos todos que eu tô falando para você foram todos em condomínio. Todos em condomínio. Entendeu? Aí como que a pessoa contrata um profissional, não estou tirando mérito de ninguém, sabe por quê? Porque eu acho o pedreiro, ele não estudou engenharia, ele não estudou arquitetura, design de interior muito menos, mas ele faz uns cálculos loucos na cabeça dele para fazer as coisas dar certo na obra, que você fala, gente, eu estudei 5 anos e não sei fazer isso. Tem pessoas muito boas, né? E ele sabe. Então, não estou tirando mérito das pessoas, não. Eu digo que, se você quer ser um pedreiro, se você quer tocar obra, você tem que aprender. Hoje em dia, tem alguns cursos aí para pedreiro que ensinam você a ler uma planta. É o técnico, né? Técnico de edificações. Tem o técnico de edificações, mas tem também uns cursos, acho que é o Senai que dá, né? De pedreiro. Ele ensina você a ler planta. Sim. Entendeu? Então, é mais difícil. É uma construção também. Ele começa com um ajudante ali, depois começa a rebocar uma parede. Exatamente. Hoje eu estou tocando uma obra no meu escritório, que tem um pedreiro lá, que o cara é muito bom. Sim. E ele tá ensinando o servente dele a ser pedreiro. Beleza. Vamos ver aqui, tem umas fotos de alguns projetos aqui. Essa casa aí é lá no Ibanova. Eu fiz para uma pessoa, ela queria esse estilo, né, de projeto moderno aí, né, que tivesse vãos livres dentro da casa, quartos grandes, mas que ela não se mostrasse tanto para fora, né? Aí a gente... Vamos passar aqui.
Aqui é um render, né? Essa daí é uma outra casa que eu fiz o projeto da casa da frente, ela comprou o terreno de trás para a gente fazer só a área de lazer dela, né? Que ela queria Entendi. uma área 2 mais... terrenos aí. São 2 terrenos. Eu fiz o projeto da frente e depois Que é a ela casa, queria e depois que a área de fizesse lazer. a área de lazer da casa. Essa é a mesma? Não, essa daí é uma outra casa que eu fiz para um rapaz que era da Embraer. Beleza. Diga-se de passagem, que era da Embraer. Gente boa, o pessoal da Embraer. Não, eles são muito Excelentes gente boa. clientes. Não, são sim, mas não trabalham. Não trabalha. É que eles querem tudo certinho, entendeu? É verdade. Ele já veio com aquela ficha assim, ó, aquele relatório. Exatamente. Cheio de perguntas já, né? Já chega no escritório com tudo certinho para perguntar para você e para você fazer. Verdade. Que é de acordo com da forma que eles trabalham, né? Uhum. Mas esse projeto foi muito interessante também, que a gente conseguiu aproveitar bastante espaço. E depois eles venderam a casa, compraram lá no outro, que eu não lembro mais, no outro condomínio. Eles falaram para mim, nossa, eu queria levar a minha casa para onde eu tô indo agora. Então essa daí é aquela casa que eu falei, né, que a cliente não queria que a casa se mostrasse para fora. E que a parte interna e toda a parte de lazer fosse a melhor coisa da casa, né? E aí a gente conseguiu esse objetivo. Eu fiz com uma parceria com uma decoradora, que depois ela fez a parte de decoração interna da casa. Mas a cliente também tinha muito bom gosto. Essa é a mesma ou não? É a mesma, essa mesma casa aí. Casão, hein? Essa casa ficou muito gostosa de se viver. Sim. Né? Tem um pé direito duplo, mezanino. Ela ficou muito gostosa de se morar. Né? Essa casa foi uma casa que eu fiz para a dona de um loteamento, e ela veio para mim o seguinte: Mara, eu quero um projeto de uma casa moderna que dê para ser feita numa área rural. Sim. Na época não tinha essas coisas de casa sem telhado, era só telhado. E aí eu fiz esse projeto. É antigo, então? Esse projeto, ele é... Eu não me lembro de quando é. Mas foi um projeto bem engraçado e difícil de fazer, porque a gente estava na moda do rural, telhado. Então. Ela é uma casa de fazenda que a gente fez. Bem modernosa, hein? E uma ela, super casa de fazenda. Volta lá só um pouquinho para mim, para explicar um pouco do conceito. Essa casa, se você perceber, ela tem formas arredondadas, né? Eu trabalhei com formas retas e formas arredondadas. Por quê? Para que a gente pudesse corroborar junto com o que a gente tinha de paisagem, né? Para ela não ser o patinho feio dentro da área onde ela foi implantada. Tô né? vendo aqui que tem uns pilares, né? São umas vigas, essas vigas saindo, uma questão... para a questão de movimento, né? Conforme você fosse passando, que ela era uma casa de esquina, conforme você fosse passando, ela iria criar um efeito de luz e sombra. Isso daí foi um detalhe para... Como se fosse um pergolado, então. É um pergolado, né? É um pergolado para fazer um trabalho de movimento na fachada, juntamente com as formas arredondadas, né? Foi uma casa muito legal. Essa daí é a mesma, né, que a gente passou ali. É a mesma área de lazer, que eu criei uma área de fogareiro. Essa daí é a inusitada casa que o rapaz me deu um trabalho danado, que trocou as vigas. Olha, e é uma casa simples, melhor não né? conta o milagre, mas não conta o santo, hein? Senão o cara liga depois para reclamar. Não, mas eu segui até o final. Porque eu não dava para deixar o cara sozinho, né? Sim. Se o cara já errou no começo... Que dirá se eu deixasse ele para fazer o resto, né? Porque quando eu pego um projeto, não é só o projeto, eu sou responsável pela obra, né? Então, se tem alguma coisa errada e tem algum engenheiro tocando alguém, eu costumo sempre conversar com ele para ele estar sempre dando uma olhada no que é necessário, né? Mas aquela casa lá, ela tem uma particularidade porque... A gente queria que a luz entrasse sempre, né?
Então, o telhado ficou desencontrado justamente por isso. Tem uma janela aqui dentro, tem uma né? janela ali aqui. dentro, o sol entra por lá, E a frente aqui fresta, também tem janela, e tem monte. Isso. Então, o sol entra por todos os lados. Essa casa, ela não fica sem iluminação natural. E essa iluminação natural, ela vai até lá no corredor dos quartos, porque é uma casa térrea, né? Então, o corredor também, ele é iluminado todinho, Sim. pela luz natural. Com esse telhado aqui, né? Com esse telhado aí. Legal. Esse foi o pergolado, até a pessoa que fez o render para mim colocou umas almofadas do Corinthians, que elas são corintianas, né? Colocou a almofada para homenagear a cliente, né? Rapaz, tem muito. Outro dia acho que o Eriton veio aqui. Pô, a casa do cara tinha um lençol, travesseiro, tudo do Corinthians. A gente sempre quer remeter algumas coisas, né? Aí essa casa é lá no Mirante do Vale, né? Uhum. Que foi feito também para um outro cliente que gostava muito dos telhados, né? E eu coloquei justamente para a gente relembrar, né? Que uma casa, se ela for bem feita, um projeto bem executado, né? Não importa se ela tem um telhado, se ela está sem telhado, ela fica bonita do mesmo jeito, né? Sim. Depende do gosto de cada um. Essa aqui a gente já passou, né? Aquela área Essa gourmet. é aquela mesma casa que a cliente pediu para fazer uma área de lazer. A casa dentro, gostosa de se viver. Ah, sim. Né? E aqui um render, né? É o render, a área de lazer. De lazer. Que está pronta já está executada. Essa também. aqui é a mesma, né? Que tá o rapaz aqui dentro. Aqui. Ela já está executada também e graças a Deus a cliente e as filhas adoram. Ela esses dias mandou foto das meninas aproveitando aí essa área aí. Foram projetos. Esse aqui também a gente já deu uma olhada. Já. Essa aí é uma outra casa lá no Paraty, né? Que é grandona, bonitona, hein? Ela é bem diferente. Terreno também maravilhoso, hein? Olha o tamanho do terreno, né? Terreno é maravilhoso. A casa está lá do outro lado, tem quase que um campo de futebol ali, uma piscina. Ela tem praticamente 3 andares. Bem confortável, né? Aí, né? É uma casa bem confortável também. Uma área de mesmo, lazer tem bem uns gostosa. 3 andares ali. Uma área de lazer bem gostosa, né? Aqui é um pé direito duplo, né? Pé direito duplo. E aqui em cima? Não, essa daí é a sala que tem esse pé direito duplo. Desde aqui de baixo? Não, do segundo pavimento. Do segundo pavimento. É. Nossa, bem grande essa casa Ela mesmo. É bem grande, tem uma área de lazer embaixo. Aqui embaixo é toda a parte de a cozinha gourmet, salão de jogos, né? Tem um ateliê também. Aqui acabaram as fotos. Mara, gratidão por participar aí do nosso podcast. Muito obrigado. Contar aí um pouco da sua história, né? Um pouco da sua expertise com projetos. Quem quiser contratar a Mara, como é que faz? Olha, pode me seguir lá no Instagram, que tem meus contatos também. Mara Arque, né? Mara Arque Silva. Mara Arque Silva. Mara Arque Silva. Pode me contatar pelo Instagram, que tem meus telefones. Sim. Né? Que é o melhor canal aí para me contatar. Ou então pelo WhatsApp, né? Uhum. Que é o 12 981 16 8653. Quem quiser o trabalho da Mara, tamo junto. Beleza. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Se quiserem ouvir histórias de construção aí, eu tô sempre aberta, porque com certeza. Tem muita história para contar. Depois a gente vem contar mais um pouco aqui. Com certeza. Virei. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.